Motivo de alegria, né, irmãos? Mas um final de semana abençoado, o Senhor preparou para nós, estarmos na frente dele, louvando e agradecendo o santo nome de Jesus. Né? O Senhor, ele tem sido muito bom conosco. Todos nós que estamos aqui de pé, respirando, podemos ir e vir nos nossos lares, né? Independente da adversidade, o Senhor, ele é muito bom para conosco, né? Abençoando, alimentando, vestindo, levando, trazendo. Ele é bom a todo tempo. Os irmãos abram a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 1 em diante, tá? Vou ler os 3 primeiros versículos aqui. Os irmãos já estão se assentar. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Samuel. Amém? Todo mundo achou? Amém? E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé de Belém, porque de seus filhos me hei de prover um filho. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu acho que os irmãos lembram aqui uma vez que eu preguei sobre o homem que saiu atrás da jumenta, sem saber que estava atrás da jumenta, e ele foi abençoado e se tornou rei. Esse homem era Saul. Ele saiu em busca das jumentas do pai e acabou que aprove ele ser o rei de Israel. Aqui o Senhor está rejeitando ele porque ele rejeitou a palavra do Senhor, né? O nosso Senhor, ele é benevolente, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é tudo de bom, né? Desde que nós respeitemos a sua palavra, respeitemos a sua boa vontade, né? Respeitemos os seus mandamentos e andamos de acordo à sua lei. Porque se eu me digo servo do Senhor e eu faço as coisas não conforme a vontade de Deus, ele não se agrada de mim. E ele também não vai me aceitar de qualquer maneira. Porque ele não precisa me aceitar de qualquer maneira. Porque da mesma maneira que ele capacita qualquer um outro para estar no meu lugar, né? E o que está acontecendo com Saul aqui, nesse momento, é isso. Ele recebeu algumas diretrizes e ele não fez. Nós estamos aprendendo aqui na igreja, irmão, na escola musical, né? Estamos falando de primeiro livro foi Ruth, o segundo agora nós estamos falando sobre Esther, e nós conseguimos enxergar a mão de Deus por trás da história, né? De Deus trabalhando no oculto para as coisas que Ele tem no seu coração acontecer. E na história de Davi não é diferente. Aqui o Senhor está respeitando um rei, mas até então não tem um outro rei para ser colocado, né? Aonde está Davi agora? O que Davi está fazendo agora? Aonde está Davi nesse momento em que o Senhor está rejeitando o rei e está pensando nele? Davi está lá cuidando das ovelhas. Essa mensagem de Deus gerou no meu coração já tem alguns dias. Eu venho me alimentando com outras mensagens para complementar essa mensagem, que eu acho muito interessante a gente fazer esses adendos, né, na palavra. Já trouxe aqui uma mensagem no domingo, dizendo do pastor e das ovelhas, né? As ovelhas atendem bem o pastor cuida das suas ovelhas, o pastor dá a vida às suas ovelhas, né? O pastor as defende, ele vai em defesa da sua ovelha. E o mercenário não. O mercenário, no primeiro momento de crise, no primeiro momento de desconforto, ele as abandona e para ele tanto faz. E a história vai nos dizer que Davi, ele era um cara diferenciado. Ninguém estava vendo ele, mas ele tinha uma missão que o pai dele colocou. Olha, filho, você vai cuidar das ovelhas, né? E tinha uma pessoa que via todo aquele esforço dele. Tinha um Deus que estava vendo um homem
cuidando de ovelhas no pasto. A história vai nos dizer que veio uma grande adversidade sobre as ovelhas de Davi. Primeiramente foi um urso, e Davi enfrentou o urso para poder salvar as ovelhas. Ele não saiu correndo do urso, ele poderia ter saído correndo, com medo, né? Porque eu só vi de zoológico, mas é bem grande o urso, né? É bem grande para um homem de baixa estatura como o Davi. A Bíblia vai dizer que ele era baixinho também, né? Quando eu falo de Davi, eu lembro um pouquinho do meu irmão, que é pequenininho, né? Então eu fiquei imaginando um urso vindo para poder matar as ovelhas, e ele luta contra ele e o vence. Ninguém viu a força daquele homem, a vontade que ele tinha de salvar a ovelha. E fazendo uma comparação com a palavra que o Gessé trouxe, é justamente isso que Deus espera de um pastor, né? Que ele defenda com a sua vida. Não que ele haja como um mercenário e saia correndo e falar, mata uma, duas, três, depois eu volto, depois que já tivesse alimentado, e eu cuido do resto. Não. Ele, na primeira chance que teve, ele foi para cima e venceu o urso. Depois veio um leão. Pior ainda, eu acho. Né? Um bicho mais feroz, o seu instinto é de ataque, e ele vai em busca de sangue mesmo, para matar e comer. E ele também enfrenta um leão em defesa das ovelhas. O que estava acontecendo nesse contexto todo? Né? Eu fico imaginando assim a história, e às vezes a gente acha que fala assim, Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Porque eu estou cuidando de ovelhas. Que futuro que tem cuidar de ovelhas? Eu estou aqui no meio do mato, com um monte de bicho irracional, né? Ou então eu estou aqui fazendo esse trabalho, ou então eu estou aqui cuidando dessas pessoas, ou então eu estou aqui e ninguém está me vendo. Que propósito que tem nisso, Senhor? E o Senhor vai moldando aquele homem, né? Vai moldando ele, vai dando coragem a ele. Porque eu acredito que foi a primeira vez que ele enfrentou um urso e um leão, né? Tudo tem a sua primeira vez. Ninguém nasce sabendo nada. E o Senhor vai moldando e vendo que ele é um homem de coragem. Não é um homem que ia fugir, né? Era um homem segundo o coração de Deus que falou assim, não, eu acredito que daí vai sair um bom homem, né? E aí nós chegamos nessa parte da história aonde o Senhor disse para Samuel, falou, Samuel, acabou, não tem mais para onde correr, pega aí o azeite e desce para a casa de Jessé, que eu já tenho preparado um novo filho. Aleluia, Senhor. Mesmo sem Davi saber de nada, porque ele continuou a vida dele lá. Ele está continuando cuidando daquilo que foi dado na mão dele. Mal ele sabia que estava por vir uma coisa muito grande sobre a vida dele, né? Mas sempre vai existir, irmãos, um processo. Um processo. Às vezes nós queremos pular o processo e já ficar com a bênção, né? E é mais fácil você pegar pronto. Não é verdade? É mais fácil você pegar essa água aqui, colocar no copo e tomar. Mas às vezes precisou alguém foi lá na fonte, encheu os galões, trouxe os galões, carregou ali. Aí eles fizeram o trabalho de guardar, estocar, vendeu para a igreja, colocou ali e eu retirei a água. Mas teve um processo para essa água chegar até aqui. Ela não chegou aqui com uma casa, com um passe de mágica. E às vezes nós achamos que é assim que as coisas vão acontecer, né? E aí Samuel pega, ele fica até meio atemorizado e fala assim, ó Senhor, se eu fizer um negócio desse, Saul vai mandar me matar. Eu tenho uma estratégia, filho, ó, você vai fazer assim, assim, assim. O nosso Deus, ele é perfeito, né? Ele tem estratégia para tudo. Não tem caminho que ele não conheça. Não tem coisa que ele não dê jeito. Não tem adversidade que ele não te tire. Ele fala assim, olha, deixa comigo. Você está comigo, não está comigo? Estou com você, Senhor. Então, você vai fazer assim. E aí desce Samuel mais tranquilo, né? Já passou um pouquinho do medo de morrer. Ele desce e vai lá até a casa de Davi. E ele vê o primeiro homem lá, um homem formoso, forte.
forte, fala aí, não rei, é isso aí. Né? Não era o que Deus queria. Deus falava para ele assim, olha, o que você viu de diferente? Eu venho acompanhando a história de todos vocês. Né? Deus acompanha toda a nossa história. Ele vê você quando você está na sua casa, às vezes triste, às vezes feliz, às vezes sorrindo, às vezes cabisbaixo, às vezes preocupado. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Por que você acha que ele não te vê? E às vezes você chega aqui e a mensagem é direta para você. Fala assim, ó, como você vê? Você não falou que não estava te vendo? Você falou que não estava te ouvindo? Eu te vejo, eu te ouço, eu sei o que você precisa. E aí o Senhor fala assim, ou Samuel fala assim, não, não é esse. Pode vir o próximo. Aí vem o próximo, não, também não é esse. Também não é esse. Tem mais alguém? Tem mais alguém aí que pode ser o rei? Né? Às vezes Deus pergunta para nós assim, tem mais alguém aí que pode fazer o que eu quero? Tem mais alguém que se dispõe a fazer, que tenha coragem de fazer? Estou pedindo. E aí o pai de Davi, né, ele sai e fala assim, olha, tem meu filho mais novo, ele está cuidando das ovelhas. Então, manda chamar ele. Enquanto ele não chegar, nós não vamos participar do convite. Né? E aí se espera Davi chega, ele unge ele, diz que naquele momento veio o Espírito sobre ele. E aí agora a vida de Davi muda. Muda a vida de Davi? Lógico que não. Davi continua sendo o pastor de ovelhas. Agora ele está ungindo rei, mas é um pastor de ovelhas. E aí, Davi, vai sair daí já lá pro trono? Já pega a roupa lá dele, tira a saúde, coloca no cantinho lá. Agora é Davi, não. Tem um processo, Davi. Tem um processo, acabou a alimentação, acabou a festa, acabou a unção. Volta, filho. As ovelhas estão lá para você cuidar. Até o tempo necessário. Até o tempo necessário. Até o processo acabar. Aleluia. Até o processo acabar. E aí Deus, com as suas estratégias, né? Porque Deus é Deus, Ele prepara um momento para apresentar um novo rei. Um homem de coragem. Cara, que enfrentou o urso e o leão, que ninguém sabia disso. E muitos também naquela época não ficou sabendo, mas está sabendo porque está na Bíblia. Mas ele não chegou lá falando que tinha matado o urso e o leão. Ele chega lá com a cara da coragem. Né? Chega lá com a cara da coragem. Chega lá, tem um gigante que está lá afrontando já há alguns dias, 40 dias, se não me engano, né? Eu acredito que seja 40 dias. Estava lá afrontando o povo. Todo dia que chegava de manhã, tem alguém aí que pode me enfrentar? Se eu vencer, vocês serão nossos escravos, né? Vocês vão nos servir. Agora, se vocês vencerem, nós serviremos a vocês. E ninguém se prontificava. O rei também não queria entrar nessa. É um gigante, é uma adversidade, é um grande problema. Deus foi lá no pasto e falou com Davi: Senhor Davi, sai daí das ovelhas e vai lá enfrentar o gigante que eu sou contigo. Ele não falou. Aleluia. O pai dele dá outra missão para ele, levar alguns alimentos para os irmãos. E ele se depara mais uma vez diante de uma grande situação, de um grande problema. Só que ele estava acostumado com o problema. É aonde eu estou querendo chegar. É aonde a palavra do Senhor vai nos levar agora. É o processo que nos faz ser forte. É o processo que nos faz ter coragem. É o processo que nos ensina a tomar a atitude. É o processo que nos disciplina a ser diferente. É o processo que nos faz chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E se não existe processo, não há aprendizado. E aí o Senhor prepara um grande cenário ali para todo o povo de Israel ver. Ué, ninguém vai contra esse gigante. Não vai o rei, não vai nenhum dos generais de guerra, homens violentos, né? A
Bíblia vai falar que são homens violentos, homens brutos. Aleluia. Mas diante daquele gigante, ninguém tinha coragem. Tinha ali uma questão em jogo, né? Tinha um prêmio para quem vencesse ali o gigante. Ele ofereceu, falou assim, ó, quem for lá e vencer, né? Vai ter um prêmio aí, era a mão da filha, né? Tinha um prêmio. E aí, ninguém se prontificou, olha, eu tô fora. Você vai? Não, eu também. Você não é comigo não. Tá gigante. E aí chega um pequenininho lá. Aleluia. Né? Trazendo uma marmita para os irmãos. Sem armadura, sem nada. Tentaram ainda colocar uma armadura nele, né? Mas quando Deus quer fazer de você alguém, quando Deus quer mudar a sua vida, você não precisa pegar nada de ninguém. Você não precisa de ferramenta do vizinho, nem do ciclano, nem do beltrano. O negócio é com você e Deus. É você e Deus na situação. É só acreditar e seguir. E eu fico vendo a coragem de Davi, porque ele não foi orientado. Deus não falou com ele. Falou assim, olha, vai lá e mata o gigante, porque eu sou contigo. Aleluia. Nós vimos aqui uma situação onde ele era muito corajoso e aconteceu um problema. Ele foi lá e se orientou com Deus, Deus autorizou, ele foi atrás e recebeu vitória. Mas ele já estava acostumado a enfrentar problemas, irmãos. Era um homem que o problema aparecia e ele batia de frente. Falou assim, o negócio é comigo resolver o problema. E aí, diante de toda aquela multidão, ele pega então uma decisão. Eu vou contra esse gigante. Aleluia. Só que quando ele decide tomar partido desse problema, ele está pegando partido de todo mundo. Pensa uma pessoa pequena, de baixa estatura, chega aqui e fala assim, olha, eu vou defender todo mundo. Eu olho para ele e vou falar assim, rapaz, não é só a sua vida que está em jogo. Não é verdade? Não é só a sua vida. Se você morrer, ele vai servir os caras. Nós vamos ter que ser servo deles. Não é verdade? Mas quando Deus tem um propósito em tudo, né? Porque a coragem dele, a audácia, né? A audácia dele foi fora do normal. Aleluia. Um homem pequeno enfrentando um gigante, e eu vou lá com umas pedrinhas e vai dar certo. Né? Ele coloca o nome de Deus antes de ir. Ele fala assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Glória. E quando ele colocou o nome do Senhor, ele também estava bem. Verdade, Jesus. Obrigado. E às vezes é isso que precisamos, irmãos. Olha, eu vou enfrentar o meu problema em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O problema é pequeno? É em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é médio? É em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é grande? É em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é um gigante? É em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou com ele a todo momento e eu não tenho medo. Glória. Eu não volto, a não ser que ele me mande voltar. Né? E foi o que ele decidiu. E ele vai, pega lá 5 pedrinhas, coloca no alforje. O pessoal fala assim, não, vou dar uma armadura. Ainda vestido nele ainda, mas era pesado para ele. Ele falou, não, esse negócio aí não é certo não. Esse negócio aí não é comigo não. Eu vou do jeito que eu vim e Deus está comigo e vou embora. E ele vai, irmãos. Ele pega lá, roda lá, é o alforje, né? Afunda, né? Afunda. E acerta a cabeça do gigante, está pesado, o cara cai lá, ele vai lá, pega a espada e ó, fácil. Davi é rei agora? Davi não é rei. Aleluia. Continua-se o processo. No capítulo 18 aqui, nós vamos ver que Saul manda Davi para o palácio, né? Falou, Davi, agora você vai morar aqui com a gente, vai estar entre nós. Todo mundo viu aquilo, viu, irmãos? Todo mundo viu, todo Israel viu aquele homem. Deus preparando você para algo maior. Muitos vão ver o que Deus está fazendo. Aleluia. E quando acontecer, vai falar assim, não foi por acaso, não foi sorte, né? Não foi do nada. Teve um processo, todo mundo viu o processo. Saul fala assim, quem é esse homem? É filho de quem? Da onde veio?
Aí depois que ele mata o gigante, vem na cabeça do gigante, aí Saul pergunta para ele, fala assim, quem é o seu pai? Da onde você é? E aí no capítulo 18 nós vamos ver ele chamando para ficar com ele. E aí aonde Saul manda Davi, ele tem êxito. Ele governa bem, ele rege bem, ele vai nas batalhas, ele tem vitória. E aí Saul começa a sentir um certo ciúme dele. Porque aonde ele chega ele é querido. Todo mundo quer estar perto do vencedor. Né? Eu principalmente. O cara falou, matei gigantes diante de todo um exército, aonde todo mundo, ninguém quis estar perto, ninguém nem teve coragem de dar um passo para poder enfrentar. Eu estou junto com esse cara. Da onde ele entrava com ele. Não é verdade? Então isso começou a gerar no coração de Saul uma inveja. Né? Falou, esse cara tem que morrer. Tem que morrer. E aí começa-se a perseguição. É o processo. Vai ter que passar pelo processo, irmão. Até se concretizar o que Deus tem para nós, o processo é longo, é quase uma vida. Né? E aí todos nós conhecemos a história. Davi ele se torna rei, mas antes dele se tornar rei, o processo foi dolorido. Foi dolorido. Né? Ele teve chances também de matar Saul e acabar com o problema, já entrar esse rei, mas ele não quis fazer dessa forma. Ele aguardou o processo. Eu acho que o ato mais corajoso de cada filho de Deus, né? Cada homem, de cada mulher, é aceitar o seu processo. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque as pessoas não aceitam o processo. Querem as coisas muito fácil, ou porque acham que está no desconforto, tem que mudar de opinião. Eu tenho que ser assim para mim ser aceito na sociedade. Não está disposto a passar pelo processo. Entende? Então, Deus ele quer pessoas como Davi, que mesmo dando num pasto, cuidando de ovelhas, seja corajoso para defender o pequeno, que eu te vou colocar no grande. Seja fiel no pequeno, que eu vou te colocar no grande, no muito. Né? Essa passagem que você trouxe do pastor aqui foi muito. Eu falei assim, vai encaixar certinho nessa mensagem, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que Jesus fez por nós. Né? Ele se doou por toda a humanidade. Ele é o maior. Ele poderia ter acabado com tudo aquilo e falar, não vou passar por esse processo não. Mas ele passou pelo processo, sem reclamar, sem questionar. Né? E o final de Jesus é estar lá no céu, do lado do Pai. Mas aqui na terra, o final dele foi muito trágico. Ele não alcançou um grande trono aqui na terra, né? Para falar assim, nossa, a história de Jesus aqui na terra foi linda. Os milagres, as coisas que ele fez, foi sim muito bonito. O processo que ele passou, que ele fez, que ele ensinou, perfeito. Mas ele não merecia morrer daquela forma. Né? Era para ser diferente. Um homem corajoso, um homem que não fez mal a ninguém, um homem que só estava disposto a curar, a libertar, a mudar a vida das pessoas, morrer de uma forma tão cruel. Mas ele aceitou o seu processo para que eu e você estivessem aqui. E aí eu questiono. Falou, Senhor, por que minha vida é tão difícil? Por que só acontece na vida do fulano? Por que isso? Por que aquilo? Mas e o meu processo? Cara, dá atenção ao seu processo. Esquece o processo dele. Aleluia. Esquece o processo dela. Tira da sua mente isso. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho com Jesus. Porque se você aceitar o seu processo, as coisas vão andar mais rápido. Aleluia. Se você aceita o seu processo, as coisas andam mais rápido. Agora, se eu olho para o vizinho da direita, olho para o vizinho da esquerda, ou então fico questionando, olha, aqui na igreja acontece isso, acontece aquilo. Ô pastor, como é que eu posso ajudar para melhorar o processo?
Como é que eu posso ajudar Aleluia. para que a gente cresça junto, todos nós? Em vez de eu criticar, em vez de eu não agir, né? Porque nós vemos a história aqui, é uma história de ação. Assim como nós estamos aprendendo na escola dominical, né? Na história de Ruth, na história de Esther, é ação pura. Parece um filme de ação que passa na nossa cabeça, assim, muito legal. Eu fico estudando lá com os professores da escola dominical, eu vejo uma aula antes para trazer para os irmãos. E eu viajo na história. E eu fico vendo a mão de Deus por trás de tudo isso. Olha aqui Deus trabalhando aqui. Davi está no pasto, mas Deus está trabalhando. Davi mata o gigante e Deus está trabalhando. Davi vai para o palácio e Deus está trabalhando. Davi cria amizades e Deus está trabalhando. A mão de Deus está em todo momento ali, olha, trabalhando para que aconteça o que tem que acontecer. E aí eu quero controlar a mão de Deus. Eu quero controlar a mão de Deus para poder o processo ser mais rápido para mim. E não é assim que funciona. Quando eu aceito a vontade de Deus, quando eu aceito o meu processo, Deus, Ele vem e me leva para lá, Ele me leva para cá, Ele me desvia. Aqui nós vimos, Ele arruma uma estratégia, uma coisa simples, né? Uma coisa simples que trouxe um desconforto para Samuel. Samuel falou assim: não, se eu for descer lá para onde um rei, eu vou morrer. E Deus pega e conduz, faz assim, orienta, filho, faz assim. Nós estamos com o dono de tudo. Nós estamos com aquele que é sabedor de todas as coisas. Nós estamos com aquele que nos criou, que conhece cada detalhe do meu corpo e do seu corpo. Aquele que sabe qual é a sua limitação, é aquele que sabe a sua necessidade, aquele que sabe na hora que você está feliz e na hora que você está triste. Ele sabe o que pode fazer para te alegrar. Às vezes não é uma questão financeira que vai trazer alegria para o seu coração. Às vezes não é uma questão amorosa que vai trazer alegria para o seu coração. Ele sabe exatamente. Então eu não posso chegar aqui e falar assim: olha, Deus está trazendo para você uma vida nova. Vai mudar o seu relacionamento. Você não está esperando um relacionamento. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Né? Porque às vezes nós ficamos esperando. Hoje nós falamos sobre isso. Sobre o profeta. Né? Fica só esperando o profeta. Só esperando o profeta. Deus está falando através da palavra: olha, filho, aceita o processo. Aceita o processo, estou contigo. Aleluia. O que você precisa? Olha, eu tenho um caminho perfeito. Eu tenho um caminho já trilhado. Mas se você se fizer, em vez de pastor, você se fizer de ovelha, aí fica difícil. Dizem que alguns estudos dizem que as ovelhas, elas perdem o foco muito rápido. Porque é barulhinho distrai elas. Né? E se você ficar distraído com qualquer coisa, você perde o seu raciocínio. Às vezes você tem que retroceder e voltar. Hoje nós falamos sobre isso, né? Analisar, pensar, tudo isso foi falado na escola dominical hoje. Olha, analise antes de falar. Calma, tenha calma, né? O rei Assuero tomou uma decisão e acabou perdendo a esposa, porque tomou uma decisão precipitada. No calor do momento ele falou: olha, me ajuda aí, não tem nenhuma lei? Então vamos criar uma lei agora. Então a lei é essa: você vai ficar sem mulher, porque o que ela fez está errado. E acabou. E depois ele sentiu falta, mas foi decisão tomada no calor do momento. Então nós precisamos analisar tudo, irmãos. Deus estava trabalhando para que aquilo acontecesse naquele cenário, para entrar externo, né? Mas nós somos seres pensantes. Somos seres que Deus criou com inteligência. E se toda vez eu errar, onde eu preciso acertar, eu não saio do lugar. Né? Eu não saio do lugar, a gente empaca. Fica igual a mula empacada. Nós vimos aqui na palavra do Senhor, eu fiz esse adendo que Saul ele sai para procurar a mula e acaba se tornando um rei. Né? É isso que Deus tem para nós. Às vezes nós somos tão inocentes de pensar que tão pequeno, né? Às vezes nós pensamos tão pequeno. E Deus fala: tem tanta coisa grande para vocês. E a maior de todas é estar com Ele. A maior de todas é estar com Ele na glória. Eu quero um dia ver todos vocês lá.
Porque eu quero muito, é um desejo do meu coração estar com Ele. Eu consegui vencer. Eu consegui passar por essa vida e falar assim, não, eu sei que eu só vou vencer com Ele. Porque sem Ele eu já perdi. Sem Ele eu já perdi, irmãos, isso está decretado. Sem Jesus eu já perdi. Então eu quero passar com Ele e alcançar a vida eterna ao lado do meu Pai. E estar lá junto com todos vocês. Vamos aceitar, irmãos, o nosso processo. O processo é para todos. Para todos, não tem meio fácil. Nada é fácil na nossa vida, né? Desde criança a gente entende isso. Quer aprender a andar, você vai cair. Normal. Vai cair, levanta. Vai cair, levanta. Aprendeu a andar, agora você vai começar a bater a cabeça mais alto. A queda vai doer um pouquinho mais, porque se engatear, cai no chão. Agora você está em pé. Então você cresceu, a queda pode ser um pouco maior. Mas você vai aprender. É o processo. E depois que vencemos todo o processo e vemos, porque nossa vida também é uma vida que nós precisamos analisar aonde nós estávamos e aonde estamos, né? Da onde viemos? Quem éramos? Esse processo todo, o que mudou na sua vida? Quando você escolheu ser diferente, o que mudou na sua vida? Eu tenho muito a falar para os irmãos, muito. Da minha vida, quem eu era, o que eu fazia. Hoje eu sou um novo homem. E eu consigo identificar aonde estava cada problema que eu tinha. Porque hoje eu não pratico as mesmas coisas que eu praticava. Paulo diz, né? Se você roubava, agora você não rouba mais. Não é? Se você matava, agora você não vai matar mais. Se você ficava fazendo fofoca o dia inteiro, agora você não vai fazer mais. Se você saía perdido na vida, agora você não está mais perdido. A vida mudou, você é uma nova pessoa. Você decidiu isso. Então, analise. Depois dessa decisão que você mudou, porque nós conseguimos enxergar isso. Eu consigo enxergar de quem eu era e quem eu sou. Hoje eu sou uma pessoa de respeito, que eu respeito a minha esposa, eu respeito meus filhos, eu respeito os meus pais, mas eu já fui diferente disso. Eu já fui diferente disso. Isso ficou no passado, Deus mudou minha vida. Eu achava que eu era certo. Hoje eu consegui enxergar que não. Eu não era perfeito e não sou, tenho muita coisa para mudar. O processo está aí, eu estou vivendo o processo. Só que cada dia, cada decisão, cada escolha, eu tenho a chance de olhar quem eu era, que quando eu era daquela forma, as escolhas que eu tomei, aonde me levou, e as escolhas que eu estou tomando agora, aonde que vai me levar. Esse é o processo. Cuidar de ovelha não é fácil, não, irmãos. Às vezes vai aparecer um urso, vai aparecer um leão. Cuidar da sua vida não é fácil. É fácil cuidar da vida? De cada um de nós. Todos nós temos problemas. Seja um jovem, seja uma criança, seja todos nós temos dificuldade em cuidar da nossa vida. Porque sempre vai aparecer situações que nós não estamos confortáveis com ela. Não temos vivência com ela. Então não é fácil, irmãos. Mas você tem que entender. Existe o processo e o processo é para o seu crescimento. Cada dia que você vive o processo e aprende com ele, você é uma pessoa melhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Que Deus possa abençoar os irmãos. É uma boa palavra, irmãos. Guarde no seu coração. Analise a palavra. Deguste essa palavra. Leve essa palavra essa semana para você. Nas suas escolhas, nas suas decisões. Leve para o teu trabalho. Leve para a tua família. Oriente quem você puder. Para ser uma pessoa diferente e aceitar o seu processo. Amém? Deus abençoe os irmãos.